Um abraço que não nos incluía. É um abraço entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós somos conduzidos ao amor de Deus, pela graça do Senhor Jesus, para participar da comunhão do Espírito Santo. Ah, irmão, que capítulos são esses? O Senhor nos livre de toda pretensão. O Senhor nos livre de toda arrogância quando abrimos esses capítulos para meditar neles. Porque só o Senhor conheceu a noite em que ele foi traído. Só ele pôde sentir as agruras dessa noite. Então, amados, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, ele tem algo para ensinar. Nós nos lembramos de Lucas pela manhã escrevendo assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele termina a sua vida da mesma maneira que ele começou. Só que agora ele está terminando de fazer. E o que ele escolheu para terminar seu ministério público foi lavar os pés dos seus discípulos. Resumindo tudo o que ele havia ensinado por 3 anos e meio. Como se ele dissesse: vocês não estão vendo aqui, vocês não estão vendo nada de nada. Mas ele não apenas fez, ele ensinou. Então, depois de mostrar a sublimidade do seu amor real, prático, profundo, acima de distinções, que supera as debilidades daqueles discípulos fracos, obtusos, que não compreendem nada, como vimos pela manhã, Lucas registrando isso, no capítulo 18. Nada entendiam, nada compreendiam, o sentido dessas coisas era-lhes encoberto, mas ele os amou até o fim. E quando ele conclui esse ato, fazendo algo, ele ainda tem algo a ensinar. E aí então seu ensino vai se centrar no bendito Consolador, no Espírito Santo. Então João, e só João, vai escrever de uma maneira tão... É bom reforçar que Jesus Cristo vivia orando e vivia num relacionamento com o Espírito Santo. Tudo que ele fazia era guiado pelo Espírito Santo do Pai. Não era o homem Jesus Cristo que era, digamos, o iluminado. É lógico que ele era também, mas ele era guiado pelo Pai, através do Espírito Santo. E por isso que tem a frase aí, título dessa conferência, que é Ele, Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Poxa, se Jesus Cristo veio, deu a vida dele para dizer isso, por que a gente está tão desesperado, para baixo, para cima, querendo fazer as coisas, usando o eu, o ego, o é meu? Nossa, eu fico muito triste com isso. Eu me envergonho de mim, por isso que eu falo que espiritualmente eu sou um trapo de imundície. Mas cada um deve ver isso em si e falar com o Espírito, orar, se relacionar, pedir entendimento do que Deus quer para cada um de nós, porque é diferente os propósitos para cada um de nós. maravilhosa a respeito de quem é esse bendito Consolador. Então, amados, nosso encargo não é exatamente falar sobre o ministério do Espírito Santo, mas é como nós falamos, estando aos pés do Senhor, suplicar a Ele que nos ajude a entrar em espírito no significado da noite em que Ele foi traído. Esse é o encargo central. E não falarmos sobre o ministério do Espírito Santo. Mas o ensino do Senhor, após ter lavado os pés dos seus discípulos, foi sobre o Espírito Santo. Então, para que compreendamos parte da carga dessa noite em que ele foi traído, sim, nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a ausência dele e sobre a presença de outro. Ele vos dará um outro Consolador. Você vê o que ele está fazendo na noite em que ele foi traído? Ou seja, Ele continua. ele foi traído, ele ia morrer daquele jeito, ele já sabia, ele ficar distante do pai, coisa que para ele era terrível, no tanto que ele suou gotas de sangue, mas ele estava pensando em dizer para nós que ele ia mandar um intercessor, um consolador,
um, um guia de igual espécie que é ele, Cristo, para viver em nós, para habitar o nosso coração. E aí, Cristo está habitando o vosso coração? É isso que nós devíamos estar discutindo, já que até um dia que discutamos isso esse dia, mais que discutir, nos eduquemos para isso, oremos em conjunto para isso, verdadeiramente. É essa a advertência que eu faço nesse dia. E digo, não é só num dia, é todos os dias. Nua, ocupado com os seus. Ele está dizendo assim: eu vou, mas ele vem. Eu até agora fui um mestre, o mestre, ao lado de vocês. Agora vem o mestre dentro de vocês. Tá vendo? E Dentro. ele em nada é diferente de mim. Tá vendo? E ele Ele está é aí de dentro de igual cada um de nós. qualidade que eu. Um outro consolador, outro da mesma qualidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Três hipóstases em uma essência. Amém. Então, quando ele falou sobre enviar o seu Espírito Santo, que esteja claro para nós que ele enviou o seu próprio Espírito. Irmãos, qual é a diferença de ênfase bíblica entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento? São dois Espíritos? Não. É um único Espírito. É o Espírito de Deus, que também é chamado de Espírito do Senhor, que também é chamado de Espírito de Jeová, que também é chamado de Espírito da sua santidade, 3 vezes no Velho Testamento, que também é chamado de Espírito Santo, agora no Novo Testamento, que é chamado de Espírito de Cristo, que é chamado de Espírito de Deus, que é chamado de Espírito de Jesus Cristo. Todos esses nomes. Um único e mesmo Espírito. Mas qual é a diferença de ênfase entre o Espírito de Deus no Velho Testamento e o Espírito de Deus no Novo Testamento? A diferença é maravilhosa. E creio que podemos resumi-la assim. No Velho Testamento, o Espírito de Deus não conhecia experiência humana. Mas quando o Espírito Eterno prepara um veículo humano no ventre de Maria para a encarnação do Verbo de Deus, então ele foi concebido pelo Espírito Santo, uma natureza humana foi preparada para o Verbo, não uma pessoa humana, uma natureza humana, porque é o Verbo eterno que dará personalidade a essa natureza impessoal. Senão seriam 2 pessoas. Então o Verbo divino, Logos de Deus, ele vai se encarnar, ele vai assumir natureza humana. E o que é a natureza humana? Natureza humana é espírito humano, alma humana e corpo humano. Um homem integral. Então ele assumiu essa natureza, concebido pelo Espírito Santo. Mas não apenas isso. Ele foi também, aos 30 anos, ele tinha, quando iniciou seu ministério, conforme Lucas registra no capítulo 3. Então ele foi também ungido pelo Espírito Santo, novamente. A oferta de manjares está aí se cumprindo na realidade espiritual. É uma flor de farinha misturada com azeite, porque Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Mas também esse bolo de farinha e azeite foi ungido com azeite. Vocês veem uma série de figuras, né? De analogias. E essas figuras e analogias é para a gente, eu acredito, gravar, sentir, perceber mais profundamente o caráter de Cristo. E mais, nós não devemos nos comparar um com os outros aqui. As pessoas comparam, o outro comprou um carro novo, eu também quero, o outro vai viajar para Dubai, eu também quero ir. Isso é ridículo. Nós devemos se comparar com Cristo. E nesse denominado dia de Natal, socialmente falando, nós devemos então estar imitando Cristo. Isso é todos os dias. Mas então é bom ver o que era Cristo. Conhecer a vida de Cristo. Hoje seria um dia excelente para passarmos em
conferências familiares falando de Cristo. Parto material, inclusive, no nosso canal do YouTube. E é isso que nós estamos fazendo nesse evento extraordinário. E vamos fazer às 19 horas da noite. E no dia 1 de maio também, o foco em frutificação. Porque todo mundo já começa o ano, acho que vai acontecer aquilo, os frutos. Nós vamos falar de frutos no dia 1 de maio. Então, vamos continuar.